Muito bom dia, meu povo querido. Vamos começar a nossa missa, esperar as pessoas chegarem. Mais um domingo que nós temos a oportunidade de estar juntos, estabelecer esse momento de comunhão. A Eucaristia é o ponto alto da vida cristã e a partir dela nós renovamos todos os outros sacramentos dentro de nós. É um sacramento que tem o poder de renovar os outros. Quem é casado pela força da Eucaristia renova o sacramento do matrimônio, porque a Eucaristia renova o nosso dom de amar, renova o nosso dom de ser fiel. Elementos tão fundamentais para um casamento ser mantido, ser continuado. A Eucaristia renova o sacramento do batismo, pois nos recorda quem nós somos. Hoje, de maneira especial, o Evangelho vai falar disso, do envio que Jesus faz, e o batismo é o ponto de partida deste envio. O batismo, ele coloca em nós forças, poderes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Não é uma mágica, batizou e os poderes virão. Não. Batizou e nós começamos então a florescer os dons na nossa vida. A Laci está pedindo aqui para eu colocar a Cris e o Tarcísio nas intenções. Eles estão em isolamento por conta do Covid. Peço pela saúde de toda a minha família, a Kelly falando aqui. Mas aí eu estava dizendo, no meu caso, a Eucaristia renova o sacramento da ordem, que é que eu escolhi para viver. Eu não sou um homem casado, não me casei, não constituí uma família, mas me casei de outra forma, né? O sacramento da ordem é uma forma de matrimônio. Estou dedicando a minha vida a serviço do reino de Deus, a transformar o mundo num lugar melhor por meio do Evangelho. Eu escolhi o Evangelho, eu escolhi o cristianismo, eu escolhi o catolicismo para ser a minha fonte de salvação. Essa verdade fez sentido para mim. Deus falou ao meu ouvido com essa voz e eu entendi. Pode ser que você tenha outra, pode ser que você tenha outra compreensão de fé. E mesmo assim você esteja unido aqui a nós neste momento. Que o Evangelho lhe faz bem, a pessoa de Jesus de alguma maneira lhe toca. Então todos nós somos bem-vindos nessa hora. A doutora Carla agradece pela cura do Covid. A Suzana Gulo está pedindo pela saúde do Marcos, que faz aniversário nessa semana. Ô meu querido amigo, vamos celebrar a sua vida aqui hoje então. Colocar o prefeito Bruno Covas, isso mesmo, a Ivani está lembrando do nosso prefeito de São Paulo. A Guiar está pedindo pela alma de Audifax Seabra. Vamos aproveitar que os comentários estão abertos, se você quiser, colocando aí. A Rosemary está pedindo para rezar a missa em agradecimento às graças da saúde, por ela ter um lar, a intenção da família do emprego, Rafael Monteiro, especial pela saúde do meu tio Ademar e tia Isabel, que estão doentes, passando por momentos difíceis. A minha querida Colosimo está pedindo pela sua saúde, pela sua vida. Adriana Vilarinho, minha querida amiga, pela saúde de todos nós, por todas as nossas famílias, de maneira muito especial pelas pessoas que estão enfrentando a Covid. Eu tenho tido nessa semana o testemunho de muitas pessoas amigas que confirmaram que estão contaminadas. Pelo aniversário de Lumena, a Marília Bulhões está pedindo. A Bárbara, minha querida amiga de São Bento do Sul, pedindo pela saúde dos pais dela. A Daiane Lima, pela minha família. A minha querida amiga Bia Scudese, pela paz no mundo, pela paz nas nossas casas, né? Elmara pela família. O Ítalo, pelas almas do purgatório. O Ítalo Marcelo, que está unido conosco aqui também. Pela saúde da minha família, Carol Monte. Você sabe que essa semana, ontem, de maneira especial, o Ítalo está pedindo pelas almas do purgatório. Em Minas, nós tínhamos o hábito que a gente tinha de unir o nosso coração aos falecidos. Algumas tradições a gente vai perdendo, né? Algumas peculiaridades da nossa fé que a gente vai deixando de ensinar aos nossos filhos. Nós precisamos retomar muita coisa. A fé cristã, ela tem tantas riquezas.
A Mariana Lobo está pedindo pela alma da avó dela, que hoje faria 100 anos. Mãe da sua mãe, né, Mariana? Eu me lembro. Doutora Aparecida, minha querida amiga, pedi pela sua saúde também, pela sua família, pela saúde de todos. A Valéria, minha amiga, quero pedir pelo aniversário do sobrinho e do irmão, Valéria Marques. Vanice Carla, pela cura de todos. A Jaque, minha querida amiga, está pedindo pela Marina, é a minha intenção. Eu quero agradecer muito. Eu sei que a nossa conexão não está maravilhosa, ela ainda está tendo muitas dificuldades, a gente está tendo muitas dificuldades, mas eu quero agradecer o carinho do pessoal da Vivo, que nesta semana se empenhou para que a gente pudesse ter uma melhora. Ainda não conseguimos, mas eles estão batalhando. Então eu quero agradecer a pessoa do Júnior, que há muito tempo me atende lá, com muito carinho, a Anne, a Priscila, que começou o atendimento comigo anteontem, o Oswaldo e o Arthur. Esse pessoal da Vivo que está se empenhando para que a transmissão aqui da nossa capelinha seja cada vez melhor. Pedir pelos nossos governantes também, pelos profissionais da saúde, por todas as pessoas que estão necessitando. A Carla Sede também, minha querida amiga, está pedindo por uma amiga dela. A Tânia Campos, pela Renato, pela Ana, pela Maria e pelo João, que é a família da Marina. A Maristela, pela nossa saúde e todos os projetos profissionais. Toca o sino, sacristão. Quero falar que hoje eu estou com esse paramento bonito. Sempre os paramentos da minha querida amiga Zezé Procópio, lá de Campina Grande, ela que faz meus paramentos, desde quando eu me ordenei padre, desde o meu primeiro paramento, desde o meu paramento de diácono, quando eu fiz o diaconato. Obrigado, minha querida amiga. Eu quero colocar você e a sua família na intenção dessa missa hoje também. Pode tocar o sino, sacristão. Agora nós vamos começar. Me chamaste Para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus, em nome de Cristo. Na semana passada nós dizíamos que toda vez que nós precisamos falar das nossas fraquezas, nós precisamos estar sob a segurança do olhar amoroso de alguém. Só faz sentido falar das nossas fraquezas com quem a gente sabe que está comprometido de maneira amorosa com o nosso crescimento. Não é alguém que vai passar a mão na nossa cabeça, vai nos adular, mas é alguém que saberá respeitar aquilo que é fraco em nós. Faz uma diferença enorme. Você confessar as suas fraquezas a alguém que não lhe ama, você dá àquela pessoa o direito de usar contra você aquilo que você está expressando, que é doído em você, que é difícil e que precisa ser superado. Somente a experiência de amar, de sentir-se amado, é que nos autoriza a abrir o nosso coração. Por isso que, num tempo onde a gente tem tanta facilidade de falar de nós, porque as redes sociais nos proporcionam isso, nós precisamos voltar a ter um cuidado. Não é tudo que o outro pode saber da gente. Não é tudo que a gente deveria contar publicamente. Porque pode ser que haja um desrespeito do outro lado que vai lhe prejudicar ainda mais naquilo que você está tentando mudar. Por isso,
nós precisamos voltar ao hábito da intimidade, que é você abrir o seu coração com alguém que esteja comprometido com aquilo que em você precisa ser melhor. Só o amor nos compromete. Por isso que na Eucaristia a gente começa pedindo perdão a alguém que nos ama, abrindo o nosso coração. O ato penitencial é um momento lindo, são as abluções que nos perdoam. É como se hoje você pudesse lavar a sua alma num tanque de água pura, limpa. E você pudesse, no simbolismo da água, deixar tudo aquilo que lhe pesa, tudo aquilo que lhe atormenta, tudo aquilo que lhe retira a paz. O pecado, é sempre bom lembrar, é um obstáculo entre nós e Deus. Por isso que Deus perdoa sempre. Ele não tem interesse de que haja obstáculos entre nós e Ele. Por isso que você perdoa sempre o seu filho, por isso que você perdoa sempre a sua esposa, por isso que você perdoa sempre o seu esposo, por isso que todo vínculo amoroso se perdoa sempre. Não faz questão de manter o ódio, o ressentimento e a mágoa. Porque é interesse das partes que se amam a comunhão. Por isso que Deus nos perdoa sempre. Ele não tem interesse em nos manter apartados, separados dele. Não. E o pecado nós podemos compreendê-lo como atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos. Já fizemos aqui uma distinção. Eu não tenho como evitar pensar o pecado. De repente me ocorre um pensamento pecaminoso, mas eu posso evitá-lo de que ele continue a produzir frutos dentro de mim. Mesmo a palavra. Nós podemos pecar com a palavra que a gente escreve nesses tempos de redes sociais. Como a gente peca escrevendo, ofendendo, falando mal, agredindo. Como nós também podemos pecar pela palavra, dizendo. Eu posso dizer coisas cruéis a alguém. Eu posso escutar coisas cruéis que me levem ao pecado. Sentimento também não tem como evitar. De vez em quando a ira toma conta de mim, aquilo vem como uma nuvem, mas eu posso respirar fundo, pedir a ação do Espírito em mim e não deixar que esse pecado que me chega pelo sentimento, na expressão do sentimento, continue dentro de mim. A nossa conversão, minha gente, ela só é plena quando nós conseguimos atingir essas 4 áreas. Quando nós ficamos atentos ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, ao que nós falamos e ao que nós fazemos. Quando você tem um cuidado para que nada que seja diabólico tenha um domínio sobre essas áreas da sua vida, você vai se tornando cada vez mais livre para ser de Deus. Sim, porque São Paulo já dizia na carta aos Gálatas que se nós quisermos resumir o Evangelho numa palavra, essa palavra é liberdade. Só os livres obedecem realmente. Pode observar. Só quando eu sou consciente do valor de quem está me pedindo, quando eu sou consciente do valor que aquilo que meu pai, que minha mãe me pede, e eu obedeço, porque eu escutei junto, né? A palavra obedecer do latim significa isso. Olha que lindo isso. Obedecer é ouvir junto com o outro. E ouvindo junto com o outro, a gente chega à conclusão de que aquilo que ele está nos propondo é o melhor para nós. Por isso, só os livres obedecem. Somente os verdadeiramente livres obedecem. Quem não é livre vai apenas criar uma fachada de obediência, mas não no profundo do coração, no profundo da mente. A liberdade interior é o elemento que nos proporciona a beleza do cristianismo. Se eu estou amarrado na minha história difícil que eu tive, se eu ainda sou vítima das minhas neuroses, se eu ainda sou conduzido pelos traumas de pessoas que não me amaram no momento que eu precisava ser amado, que não me protegeram no momento que eu precisava ser protegido, eu posso ser um adulto difícil hoje, porque eu não me libertei do passado. Eu costumo dizer que, como padre, às vezes eu tenho muita dificuldade de entender se aquilo que a pessoa está me contando é um pecado dela ou é o pecado dos pais,
dos irmãos, usando aquela pessoa, impedindo-a de ter um ato livre, de escolher, eu não quero ser assim. Quantas pessoas difíceis, se você vai entender do ponto de vista psíquico, elas não estão sendo livres para serem quem são, porque elas estão obedecendo, não a elas, mas aquilo que há de pior nelas, aquilo que ainda é traumatizado, aquilo que ainda é machucado. Por isso que Deus tem interesse em nos libertar, porque Ele sabe que somente quando nós estivermos livres dos pesos da nossa história, dos pecados que cometeram contra nós e que nós assimilamos, assumimos como parte de nossa personalidade, enquanto nós não fizermos e vivermos este processo de libertação, Deus não poderá, de fato, conduzir-nos como um pedagogo conduzindo o seu aluno, tomando-nos pelas mãos e levando-nos ao melhor de nós. Escravos dos nossos traumas, do passado que ainda não curamos, dificilmente nós chegaremos ao exercício da liberdade interior, que capacita o ser humano para ser cada vez mais ele mesmo. E o mais interessante, sendo ele mesmo, extraindo as forças da sua essência, ficando, morando na sua verdade essencial, ele é com Deus, ele é por Deus, ele é em Deus. Na teologia, eu aprendi que Deus mora nessas preposições. A verdade se expressa nessas preposições. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eu preciso estar por Ele, com Ele e nele. E isso só é possível quando as forças de tudo aquilo que me amarra, as forças que me amarram, no aspecto mais triste da minha personalidade, mais sombrio, que ainda não foi curado, que ainda não foi perdoado, não por Deus, por mim mesmo. Pode observar, alguns pecados lhe pesam, não é porque Deus não lhe perdoou, é porque você ainda não se reconciliou consigo. É tão importante, minha gente, é tão essencial, é tão fundamental, que após o perdão recebido de Deus, a gente também viva o nosso processo de reconciliação. E cada missa, a cada ato penitencial, a igreja nos proporciona a oportunidade dessa reconciliação. Eu quero ser um homem novo. Você pode ser uma mulher nova. Livrar-nos dos pecados que nos fazem voltar aos traumas. Livrar-nos dos pecados que nos fazem voltar àquela parte mais sombria da nossa personalidade. Aquilo que não foi cuidado, aquilo que não foi amado, aquilo que foi fruto de uma falta de zelo. Sim, porque quem nos educou, quem nos pôs no mundo, não se preparou o suficiente para ser condutor de pessoas. Os nossos pais erraram muito achando que amavam. E hoje a gente não tem que ficar aqui ressentido. Olha como o trauma que eu tenho, minha mãe, meu pai. Não. É a oportunidade de fazer novo, tudo de novo, não é? Erraram tanto com a gente. Mas você não precisa errar com você. Erraram comigo. Mas eu não preciso errar comigo. É tão salutar eu olhar para aquilo que minha mãe não acertou comigo, para aquilo que meu pai me traumatizou, e eu olhar generosamente para essa história e dizer, tá bom, tá tudo certo. Descanse em paz. Descanse em paz o ódio, descanse em paz o ressentimento, porque eu quero a parte mais linda do meu pai em mim, eu quero a parte mais linda da minha mãe em mim. E isso só é possível quando nós nos perdoamos. Eu acho que se a gente pudesse eleger um verbo essencial à vida humana, sem o qual nós não nos tornamos humanos. Semana passada a gente falou do processo de ser indivíduo ao ser pessoa. Se a gente quiser eleger um verbo que nos ajuda a viver essa transição do indivíduo à pessoa, de Adão ao Cristo, é só a gente pensar no verbo perdoar. Perdoar. É Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos transforma, é Ele que nos leva adiante. Seu olhar me trouxe aqui,
Já faz tanto tempo que eu me disse no meu coração, eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei da primeira vez. O seu calar, entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar, eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz Quando eu já não posso mais, você me faz voar. Quando não posso nem andar, seu amor me faz seguir. Quando nem sei por onde ir, quando penso que sou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz. Quando já não posso mais, você me faz voar. Quando não Posso nem andar, seu amor me faz seguir. quando nem sei por onde ir, Quando penso que estou só, ouço seus passos. Eu lhe convido a ousar ouvir esses passos. O pecado sempre nos coloca no erro, na solidão. Eu não sei se existe uma realidade humana que possa provocar mais sensação de solidão do que quando nós estamos mergulhados nas consequências do nosso pecado. Manha terrível, que é provocar uma inimizade dentro de nós. É uma especialidade do diabo de fazer ser seu inimigo. Enquanto Deus lhe quer ser, de fazer ser amigo seu, eu ser o meu amigo, você ser o seu amigo, de você só querer o seu melhor, o diabo tem o poder de semear em nós essa inimizade interior. Então, quando nós nos sentimos mergulhados no pecado, dificilmente a gente se sente feliz. Você pode até ter aquele prazer temporário que o pecado lhe traz, mas depois é um amargo na boca, que nós poderíamos até chamar de uma ressaca moral. Você sabe disso, não preciso ficar dizendo. Você já sentiu esse amargo na boca? O amargo do arrependimento, de você ter a plena consciência de que aquilo que você viveu não foi justo com você, não foi justo com as pessoas que você ama. A traição, por exemplo. Como a traição nos dá o desconforto, porque você se lembra do rosto de quem você ama, de quem se dedica a você, de quem dá a vida por você. E lá no fundo você sabe que você não correspondeu. É horrível. A gente se sente solitário. A gente experimenta essa inimizade interior. Por isso agora, depois de motivados por esse canto lindo, essa música linda da Aziza, que a mim emociona muito sempre que canto, sempre que escuto, porque vejo nessa metáfora uma verdade, fala tão alto ao meu coração isso. Como eu tenho certeza disso? Quando penso que estou só, ouço seus passos, por aqui, porque Deus anda em mim, Deus anda dentro de mim, no meu inconsciente, no meu subconsciente, no meu consciente. Deus está andando por aqui e tentando fazer a obra. E quando Ele encontra a minha boa vontade, nada nos segura num processo de crescimento lindo,
de uma evolução espiritual absolutamente necessária, que nos faz melhores, mais harmoniosos, que nos coloca como Francisco de Assis esteve no seu tempo, contra tudo aquilo que pudesse ser opressivo, opressor, pecaminoso, mas com uma ternura enorme no coração, uma capacidade imensa de acolher, de abraçar e de derramar harmonias por onde ele passava. Receba esse perdão agora e se comprometa com o que Deus lhe perdoa. Toda vez que nós magoamos alguém, nós somos perdoados por essa pessoa. Não é num passe de mágica que se resolve. O que corrige mesmo para que o perdão produza efeitos é a nossa atitude depois, o nosso novo comprometimento. Porque eu lhe traí, porque eu lhe machuquei e porque você me perdoou, eu agora quero ser ainda melhor do que já consegui ser. Eu quero estar comprometido com você. Quando nós olhamos para os nossos pais e nós passamos pela necessidade de perdoá-los e de pedir perdão por aquilo que de errado aconteceu e nos condicionou, depois deste perdão concedido e recebido, nós vamos num desejo novo de não voltar à escravidão do Egito, essa metáfora bonita, de nunca mais voltar a reassumir o que o pecado provocou em nós, uma nova vida, um novo tempo. E o perdão que Deus nos concede tem este poder. Receba-o agora, nessa absolvição que eu faço daqui, do seu pecado. Você que não tem podido sair de casa para se confessar, se você tem algum pecado mortal, você vai se comprometer e depois você ir a um padre assim que puder, quando a vida estiver um pouco mais normalizada, e confessá-lo. Mas esses pecados do dia a dia aí, eu quero que você se sinta perdoado agora, para você ficar mais leve. Este tempo já está nos trazendo pesos demais para nós acrescentarmos mais alguns. Permita que eu lhe ofereça aquilo que eu tenho de mais sagrado no meu sacerdócio, que é a capacidade, a possibilidade, pelo ministério da ordem, religar-lhe a você mesmo, onde Deus está. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos.
Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje, além das muitas intenções que nós falamos antes de começar a nossa Eucaristia, eu quero rezar pelo 7º dia de falecimento de Hermógenes Paulino do Bonfim, pai do nosso querido amigo Alessandro Bonfim, lá de João Pessoa. Rezar também por 1 ano de falecimento da minha querida amiga Marina. Quero pedir pela sua família, pelo Renato, pelo João, pela Ana e pela Maria, pelos seus irmãos, pelo Marcelo, por todos os familiares da Marina que ficaram tão entristecidos com a sua partida. E quero rezar hoje de maneira especial pela minha querida Maria. Sabe que eu falei de você ontem, né? Nos meus stories. Eu estava dizendo, Maria, que eu admiro muito as pessoas que não se submetem às dificuldades da vida. Às vezes pode gerar um conformismo, né? Eu vejo isso muito na minha família. Lamentavelmente, algumas pessoas que poderiam muito bem parar de olhar para os problemas e construir soluções, ficam ali eternamente necessitadas de que alguém ajude, de que alguém faça. Não é seu caso. Que desde muito menininha precisou enfrentar a vida com muita força, com muita coragem. E você não faz ideia de como a nossa casa fica feliz de ter você aqui com a gente. Viu? Muito obrigado, não só pelo serviço que você nos presta, mas pela alegria que você traz, pela bondade do seu coração. Portanto, que é bom ter você com a gente, levando susto o tempo todo. A Maria é assim, né? Qualquer situação que você tiver, você fala, se você chegar devagar, vai levar susto. Se você falar de longe, ela leva susto. O único problema da Maria é que ela está sempre assustada. Mas muito um ser humano que eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer como nós. Muito obrigado. Quero também 2 amigos que são vizinhos, que estão aqui, devidamente paramentados, para não haver nenhum risco, também de quarentena como nós estamos também, sem exposição ao vírus, que é a minha querida amiga Cidinha, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, que me ajuda, mas muito no meu dia a dia. Eu sempre digo que a Cidinha, desde quando nós ficamos amigos e ela começou a cuidar de mim, eu pude ser muito mais padre, porque me preocupo menos com coisas que eu não gosto de me preocupar, porque ela está ali com o olho de águia. E o Daniel, o rei do camarão, meu querido amigo que está aqui também, rezar pelas nossas famílias, às vezes mais uma vez, cantando e deixando o nosso coração mais próximo de Deus. Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas partindo de Rafidim chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para a minha porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para que expulsassem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 discípulos com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos,
e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Que coisa linda! Que coisa linda esse evangelho de hoje. Toda vez que eu faço uma reflexão sobre o envio que Jesus faz dos seus discípulos e essas palavras poderosas que ele coloca, essa autoridade que ele reveste os discípulos: vão pelo mundo afora, expulsai os espíritos maus, curai os enfermos. Aqui tem uma recomendação muito interessante, que ele pede para não ir primeiramente atrás dos pagãos, nem dos samaritanos. Pede ir para ir atrás dos que estão perdidos na casa de Israel. Isso é, vamos lá falar com quem já é religioso, que está precisando reestruturar a compreensão da sua religiosidade. Porque nós, quando somos religiosos e usamos e falamos de Deus a partir daquilo que é doentio em nós, consequentemente, ao invés de evangelizar, nós pregamos as nossas neuroses aos outros. Isso é um perigo. A gente impõe o que é doentio a nós, em nós, aos outros, tudo em nome de Deus. Então vamos curar primeiro os padres, vamos curar primeiro as freiras, vamos lá, vamos curar os bispos, vamos curar todo mundo que está precisando aí, que está meio perdido no contexto da religiosidade, vamos curar os pastores, para que a gente possa estar saudável na lida com o povo. Jesus é muito sábio. É até uma redundância dizer isso, né? Toda vez que eu falo o nome de Jesus, eu só me recordo do que é elevado, do que é saudável, do que é bonito. Por isso que eu não posso compreender um cristianismo que me autorize o que não é bonito. Como diz o Cortella, que eu não posso fazer aos olhos de todos. Não faça nada que sua mãe não possa saber. É uma regra ética, né? Simples. Esse envio que Jesus faz. Mas eu gostaria de primeiramente hoje falar que toda vez que eu penso no seguimento de Jesus, eu naturalmente invoco as forças do meu batismo. Porque quando eu sou batizado, quando você foi batizado, você recebeu o poder de fazer tudo isso que ele está propondo. Ah, mas eu não me lembro de ter expulsado um demônio. Mas eu não me lembro de ter curado um doente. Pois é, pode ser que literalmente, a gente não consiga ainda experimentar isso, porque nós não estamos evoluídos espiritualmente suficientemente para isso. Eu, pessoalmente, já disse isso em alguns momentos das minhas pregações. Eu acredito que a evolução espiritual é um movimento que nos coloca, e é mental isso, viu? Nós estamos falando de ciência também. Nós não temos, graças a Deus,
como dizia São João numa das suas cartas, né? É preciso dar razão àquilo que se crê, colocar inteligência naquilo que nós cremos. Nós não somos um bando de místicos sem razão. Não, a nossa fé é enraizada. A gente não contradiz o que a ciência diz sobre nós. E eu acho fantástico que a psicologia, a neurociência é capaz de mapear no cérebro e descobrir o lugar exato onde tem a pulsão que nos conecta a Deus. Onde é que está o lugar que poderíamos dizer que Deus mora no nosso cérebro. Eu não tenho como achar onde mora o eu. A consciência do eu não sei. A consciência do eu no cérebro é uma junção de todos os funcionamentos, mas Deus está ali. Quando você expõe uma pessoa a uma ressonância magnética, estimulando-a alguma coisa que seja espiritual, ou uma música, ou uma oração, o lugar que fica iluminado é sempre o mesmo. Bonito isso, né? Então nós podemos dizer que sim, Deus mora no nosso cérebro. Eu tenho uma compreensão de que a evolução espiritual será um exercício que vai nos colocando cada vez mais para desenvolver as nossas possibilidades cerebrais. Acredito mesmo nisso. Um cérebro mais evoluído, ele tem muito mais poder de autocontrole, por exemplo. Quanto mais a gente exerce a nossa inteligência, a nossa capacidade cerebral, mais a gente vai tendo percepção do mundo, mais vão caindo os panos que nos colocam em obstáculos para o conhecimento, mas ele vai derrubando a nossa ignorância. E Deus é conhecimento. Deus me colocou aqui para conhecer a ordem do universo. Por que essa planta funciona de uma forma tão inteligente? Ela tem um ciclo. O ciclo dela é inteligentíssimo, é complexo. Você pega a criação, os animais. Quando eu vejo esses programas que às vezes passam os documentários sobre a vida dos animais, aquela inteligência que você não é capaz de entender. Uma colmeia. O dia que eu descobri o funcionamento de uma colmeia, eu falei, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca mais tiro elas da minha casa. Porque elas são inteligentes demais. Elas trabalham todas elas em torno de um objetivo comum. É uma comunidade perfeita, bonita, de colaboração. Tem a bonitona da rainha que fica lá, né? Enorme, gorda, feliz da vida, bem nutrida, tá nem aí. E o resto, todo mundo lá trabalhando bonitinho. Só isso aí que eu acho um pouco estranho, mas de qualquer forma, né? Acho lindo o funcionamento. A rainha está toda linda, toda bem nutrida. E todo mundo trabalhando para um bem, para um funcionamento daquilo que está sendo produzido. Então eu quero compreender o mundo, eu quero compreender a vida, eu quero compreender a ordem de tudo isso. Então eu estou evoluindo para cada vez mais conhecer e cada vez mais ser capaz de amar com razão. Se você quer amar alguém, você tem que conhecer. Senão pode ser uma admiração que vai embora quando você conhece um defeito da pessoa. O amor só é possível quando nós conhecemos. No Evangelho, no segmento de Jesus, que hoje Ele nos propõe, está aí uma chave importantíssima, que se nós não abrirmos, nós não chegamos ao centro dessa verdade. Só é possível ser um verdadeiro discípulo do Senhor quem se dispõe a viver o processo do autoconhecimento. Porque para expulsar o demônio dos outros, eu tenho que antes ser capaz de expulsar os meus. Para curar as enfermidades dos outros, eu antes tenho que ter tido a capacidade de curar as minhas enfermidades. Não é possível ser um discípulo oferecendo para os outros aquilo que você ainda não experimentou. Quando Jesus pede que os discípulos estejam pelo mundo para destruir tudo aquilo que é diabólico, como nós já falamos aqui algumas vezes, você que está me acompanhando nessas missas sabe a diferença que é possível ser feita das palavras que vêm do grego. O diabolos, aquilo que separa, aquilo que cria obstáculo, aquilo que não permite o encontro, tudo aquilo que é diabólico. Eu não estou falando dessa figura que a gente está acostumado a pensar
chifruda, estranha. Não, diabolos, os sentimentos diabólicos que eu posso ter em relação à Cidinha. Nós já falamos tantas vezes aqui, o ciúme é um sentimento diabólico, porque ele me separa dos outros. A mesquinharia é um sentimento diabólico, porque ele me faz querer enganar os outros. A injustiça é diabólica, por quê? Porque ela não me permite tratar o outro de maneira harmoniosa, como ela merece, como aquela outra pessoa merece. Então nós o tempo todo estamos experimentando o que é diabólico, mas também conhecemos o poder do símbolo, que é aquele que faz o encontro acontecer. A gente tem mania, por exemplo, a vela é um símbolo. Eu não precisaria explicar. Está aqui. Eu acendo uma vela e você sabe. Por que você sabe? Porque o símbolo tem um poder de dizer. Eu não preciso ficar explicando. Eu me lembro que às vezes na missa, quando eu era criança, no ofertório entrava, né? Entrava o pão, o vinho, a vela, e o comentarista ficava lá falando: a vela acesa é um símbolo da nossa fé. Acabou com o poder da vela. Quer destruir o poder de um símbolo? Explique-o. Não tem que ser explicado. Porque pode ser que a pessoa que está vendo a vela acesa vai ter uma intuição muito mais bonita do que aquela que está comentando. Se eu comento o símbolo, eu vou engaiolar a sua mente para que você entenda o símbolo somente como eu lhe propus. Então deixa o povo imaginar. Olha a vela acesa. A vela acesa tem tantos significados bonitos. Ela clareia o lugar que está escuro, ela aquece, ela é bonita, ela embeleza um lugar. Nós aqui não precisamos da vela acesa, precisamos? A claridade que está essa capela. Mas a gente gosta de acender, porque há uma conexão com aquilo que nós estamos celebrando, como a vela acesa. Então, tudo que é simbólico vai nos conectar a uma realidade que é superior. Então, existem pessoas que são naturalmente simbólicas. Elas chegam e o ambiente fica mais harmonioso. Ainda ontem eu postei sobre isso. Que dos confortos existenciais que nós podemos experimentar, um deles é a gente descobrir que a nossa presença faz alguém ser mais feliz. Isso é ser simbólico. A Ziza chegou aqui hoje para celebrar com a gente, a casa ficou alegre. Se ela fosse um chá de poejo, uma pessoa desagradável, uma pessoa ranzinza, que já chega com aquela cara de prestação vencida, não tem? Tem gente que tem cara de boleto. Você olha para ela, você já sente um trem ruim. Cara de boleto, tem gente que tem cara de boleto. E atrasada ainda. Por quê? Aquela pessoa, ela não fez o dever de casa que o Evangelho lhe pediu. Porque quando nós escutamos isso aí, qual é a primeira leitura simbólica que nós fazemos dessa palavra? É fazer uma malinha, largar a família e evangelizar o mundo, não é isso? Que geralmente vem na nossa cabeça. Por isso que a gente não entra dentro do Evangelho. A gente acha que isso é para quem ficou padre, para quem ficou freira, para quem é missionário, para quem é pastor evangélico. Isso aí não é para nós, isso aqui é para nós. Quando Jesus fala, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, Ele não está mandando todo mundo fazer o que nós fizemos, de radical, uma forma radical. Não, Ele quer que você que é advogado, que você que é médico, que você que é farmacêutico, que você que é lixeiro, que você que é dentista, cozinheiro, cozinheira, faxineiro, não importa qual é a função que nós escolhemos, todas elas são dignas, todas elas são honestas, e nem há poder, eu nem acho justo dizer essa profissão é mais importante que aquela. Tira uma do mundo para você ver como vai fazer falta. Tirem os lixeiros do mundo e você vai ver o tanto que essa profissão é digna, necessária nos nossos dias, que o nosso mundo viraria um inferno sem eles. Quando nós pensamos no envio que Jesus faz, a gente acha que a gente tem que virar pastor, virar padre, virar freira, virar bispo, virar papa. Não é isso. É disso que eu estou dizendo. Ziza saiu da casa dela, veio para mim hoje de manhã e ela está cumprindo o Evangelho. Ide pelo mundo e pregai
Levai a minha palavra, expulsai os doentes. Os doentes não, pode ser, tem que ser curados. Expulsai os espíritos maus. Não vai editar isso que eu falei e falar que eu mandei expulsar os doentes. É isso. Quando você sai da sua casa, se você pensa que você está livre disso aqui que Jesus está pedindo, você não entendeu nada de evangelho. O evangelho é para mudar a nossa vida e fazer a gente, para levar mudança por onde a gente for. Como é que eu expulso os demônios? Se eu estiver com os meus expulsos, eu tenho facilidade de expulsar um dos outros. Eu já contei isso, você já deve ter me escutado falar muitas vezes, que algumas pessoas vêm e falam com aquela forma ingênua, né? É uma compreensão ingênua da religião, que o padre tem a responsabilidade de expulsar os demônios da minha casa, porque ele está mais perto de Deus. Isso é ilusão. Eu posso ser padre, posso estar aqui todo paramentado, presidindo essa celebração, e estar muito mais distante de Deus do que você. Tudo vai depender da vida que eu levo. Se eu não estiver vivendo o meu dever de casa, o poder de Deus que já está em mim não se manifestará. Não porque Deus não quis, porque eu coloquei impedimento. É o que nós falávamos no início da nossa celebração, no ato penitencial. Se eu sou escravo da minha história, das minhas realidades, das minhas situações, não adianta Deus me ordenar. Não adianta Deus me dar a ordem. Se eu não fiz o meu dever de casa, eu não serei capaz de cumprir o que Deus está me pedindo. Minha gente, hoje o Evangelho nos fala de uma coisa fundamental na vida humana, que é você exercer liderança sobre você. A coisa mais difícil que tem. Por que às vezes nós somos péssimos líderes dos outros? Porque nós não nos lideramos. Nós ainda não aprendemos a viver a liderança pessoal. E quando eu não sou um bom líder de mim mesmo, quando eu não me lidero, eu vou ser um crápula na liderança dos outros. Eu vou ser cruel na liderança com os outros. Tudo começa em mim. Eu só tenho direito de pensar as soluções para o mundo a partir do momento que eu aceito aplicar essas soluções em mim. É muito fácil eu ficar aí, com perdão da palavra, vomitando regras para os outros, se eu não as vivo. É muito fácil eu ficar dando conselhos que eu não pratico, que eu não acolho. Quando Jesus nos envia, Ele primeiro nos diz no ouvido: corrige-te a ti mesmo. Seja capaz de entrar no mais profundo da sua realidade. Seja capaz de viver o confronto pessoal que vai lhe colocar em contato com aquilo que em você ainda não é harmonioso, com aquilo que você ainda não está curado. Seja capaz de remexer a sua história. Porque a liderança, essa autoliderança, essa capacidade que você tem de controlar os seus impulsos, só é possível a quem faz esse dever de casa. Sem autoconhecimento nós não chegamos a nenhum resultado dessa autoliderança. E aí vai ser natural. Por onde você for, você terá a oportunidade de fazer o mesmo que Jesus fez. E olha que no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, capítulo 25, ele vai dizer: prestem atenção em tudo que eu fiz. Se vocês levarem a sério a investidura que eu estou dando a vocês, foi o que nós celebramos no domingo, foi domingo passado? Não, retrasado, Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio em nosso auxílio, Ele nos capacitou para que nós fizéssemos o que Ele fez e coisas ainda maiores. Não estou inventando não, foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse isso. Se vocês fizerem o dever de casa, se vocês viverem diariamente sob o influxo da graça e do Espírito, vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores. Gente, que maravilha! Imagina você ser evoluído espiritualmente
a ponto de você dar uma ordem a si mesmo e dizer: eu expulso de mim tudo o que é diabólico nos meus pensamentos. Isso é exorcismo. Eu sei que às vezes a gente fica vendo os filmes de exorcista e a gente sempre vai imaginar que o diabo vai se manifestar naquela menina que roda a cabeça vomitando uma coisa verde na cara dos outros. Não é? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando fala de exorcismo. Não. Cuidado. O exorcismo que nós precisamos fazer em nós diz respeito a atitudes que às vezes nós praticamos com a cara linda. As pessoas mais cruéis que eu encontrei na vida sorriam para mim. E por trás tramavam. O diabólico, se ele fosse assustador como é nos filmes, estava fácil. Gente, olha, quem vai ficar vendo uma coisa horrorosa, vomitando uma gosma verde na sua direção? Ninguém fica. O diabólico chega na nossa vida de maneira elegante, aparentemente muito bem intencionado. E nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos também com os poderes diabólicos que nos habitam, porque a gente não faz o exorcismo diário, a gente não exorciza, a gente não é capaz de expulsar de nós os nossos demônios e a gente fica alimentando eles ali no dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras. A gente os alimenta, a gente os mantém e depois, como é que eu serei capaz de expulsar demônios dos outros? E volto a dizer, quando a gente fala que você pode expulsar os demônios dos outros, naturalmente você constrói aquela cena, você com o crucifixo na mão, chegando naquele quarto escuro para expulsar o demônio. Não, você vai expulsar o demônio do outro conversando, trocando uma ideia. Toda vez que você retira um pensamento negativo da cabeça do outro, você está expulsando o demônio. Toda vez que você convence o outro de que aquele sentimento ruim que ele está guardando, que aquilo não o edifica, sorrindo, você fala para ele: para de odiar essa pessoa, isso não lhe faz bem. Você está exorcizando aquela pessoa. Você nem levantou a cruz, mas você levantou a autoridade da cruz. Eu digo isso o tempo todo. Não é o símbolo religioso que nós trazemos por fora que nos salva. Não é o símbolo religioso que nós trazemos no peito que nos dá autoridade, não é não. Ele apenas nos lembra uma autoridade que é aqui, é na mente, é no coração. Quando você é capaz de ser uma pessoa que acolhe os outros, os psicoterapeutas, quantos diabos vocês já expulsaram dos seus consultórios? Eu agradeço diariamente aos psicólogos, aos psiquiatras, que mediante um remedinho que às vezes nos dá, uma desordem química que está acontecendo no nosso cérebro, que pode nos levar ao suicídio. Isso é tão grave. O nosso corpo, quando adoece, ele precisa de tratamento químico, psicoterápico. Eu preciso da palavra, eu preciso também às vezes do medicamento. É Deus dando a ciência como um caminho para nos ajudar a chegar. Eu tinha muito preconceito com remédio psiquiátrico, até o dia que um médico olhou para mim e disse: por que você tem preconceito? Por que você não quer usar um remédio que você precisa? Porque eu sempre achei, doutor, que remédio psiquiátrico é coisa de louco, eu não sou louco, não é isso. O cérebro falha da mesma maneira como falha o coração. O cérebro falha da mesma maneira como falham os rins. O cérebro vai falhar da mesma maneira como falham os pulmões. Se você não toma o remédio, aquela enfermidade vai crescendo dentro de você e pode te levar ao suicídio. Sim, porque uma depressão, quando ela se aprofunda muito, ela pode arrancar de nós o sentido da vida. E porque nós ainda não estamos evoluídos do ponto de vista cerebral, espiritual, para sermos capazes de dar uma ordem de comando às nossas tristezas, às nossas angústias, nós ainda precisamos dos recursos que estão aí fora. Pode ser que daqui a 1 milhão de anos, o ser humano nunca mais precise tomar um remédio para dor de cabeça, se nós chegarmos lá. Que ele será capaz de dar uma ordem de comando. Começou a doer,
ele mentaliza e pelo poder da mente a dor vai embora. Eu acredito nisso, de verdade que eu acredito. Eu acho que a evolução espiritual, ela acontece junto com a maturidade cerebral, com a expansão da mente. Quanto mais eu vou me tornando inteligente, quanto mais eu vou ganhando informações, quanto mais eu vou unindo as informações, uma evolução espiritual, emocional, mediante a meditação, mediante a oração, mediante o jejum, escolha a prática que lhe faz bem. Eu sempre digo isso. O que é a melhor? Qual é o melhor método para chegarmos a Deus? Aquele que é bom para você. Aquele que você sabe que funciona com você. Deus fala na sua linguagem. Então eu vou lá, vou expandindo a minha mente mediante o conhecimento, saindo da minha ignorância, eu quero conhecer, eu quero estudar. E vou junto com esse conhecimento, com essa epistemologia, né? Falar bonito, com esse desenvolvimento do meu cérebro, eu vou buscando vida espiritual. Eu vou me alimentando de beleza. Eu vou buscando o que é nobre. Eu vou querendo aquilo que eleva o meu espírito. E de repente eu vou ganhando um poder enorme de liderar o meu corpo, de liderar a minha mente. Se você pensa que hoje você ainda não é capaz de liderar a si mesmo, não significa de que você não possa ainda. Pode ser que você tenha feito a aula errada, pode ser que você não tenha feito o dever de casa do jeito certo, pode ser que você tenha perdido muito tempo com futilidades, você não expandiu a sua mente, você não avançou no conhecimento, e aí você ficou estagnado, e a Tânia não para de abrir a boca, não dormiu essa noite, gente. Você fica estagnado no seu conhecimento, você fica estagnado na sua vida espiritual. Tá ali, tá aqui, abre a boca, meu anjo da guarda. E aí, porque você não faz esse dever de casa, o que vai acontecendo com você? Você vai ficando cada vez mais escravo de si mesmo, não vai sendo capaz de se liderar. Autoliderança, minha gente, isso é maravilhoso, isso é revolucionário. Uma pessoa que se lidera, ela é uma excelente líder para as outras pessoas. Agora, se não se lidera, ela é um desastre na tentativa de liderar outros. Eu vejo que no mundo faltam lideranças positivas. Vocês percebem isso? Como às vezes eu sinto falta de que alguém conduza o protesto. Aquele protesto que é justíssimo de ser acontecido, mas acontece sem liderança. Ou então é uma liderança emburrecida, que não permite que o bonito daquilo que está sendo protestado fique expresso e plenamente manifestado. Falta liderança em todas as dimensões da vida. Pode observar, nós estamos loucos para encontrar alguém que nos lidere de um jeito que a gente sabe que vai dar certo. Nós estamos num mundo carente de lideranças. Por quê? De um tempo para cá, nós fomos esquecendo que o autoconhecimento é tão necessário quanto respirar. Nós fomos, depois das muitas revoluções industriais que aconteceram no mundo, aconteceu uma grande mudança antropológica. A revolução industrial mudou o quê? A maneira como nós produzimos as coisas. A Maria ainda tem um método artesanal. A Maria ainda borda, ela faz pano de prato, mas você sabe que tem fábricas que fazem os seus panos de prato 1000 por minuto. Lamentavelmente, do ponto de vista comercial, ótimo para as empresas, mas nós fomos retirando do ser humano a necessidade de cuidar com calma de algum processo. Então antes eu cheguei a ver minha mãe comprar um molde, comprar um tecido, levar para a costureira para fazer muitas provas. Você já fez isso, com certeza. Você que já ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, que está me acompanhando aí, você já fez isso. Você precisou esperar a sua roupa pronta. Hoje não, a nossa ansiedade não deixa. Nós falamos que o nosso computador está lento. O que é lento? Demora 1 minuto para abrir. E nós estamos achando lento. A gente fica reclamando que a nossa internet está lenta o tempo todo. A gente não sabe o que é demora. E isso teve um efeito sobre nós. É uma mudança antropológica que veio das muitas revoluções industriais. Nós ficamos outros homens, outras mulheres. A gente não tem paciência para nada. A gente não
demorado, nós queremos o resumo. E a vida aqui dentro, eu continuo tão artesanal quanto uma roda d'água. Tudo muito moderno ao meu redor, mas eu ainda só fico gente por métodos artesanais. Não há uma forma de ficar gente, pessoa, de maneira em produção em série. Ou eu me dedico artesanalmente ao meu processo humano, ou eu não vou chegar a lugar nenhum. Produção em série só faz gente medíocre. É uma produção em larga escala de pessoas medíocres, de pessoas que não se conhecem, de pessoas que não se autolideram e que são verdadeiros desastres quando querem liderar uma empresa, quando querem liderar um grupo de pessoas, quando querem liderar uma família. Você pode observar que às vezes nós falhamos terrivelmente na liderança dos nossos filhos. Quando eu não sei me liderar, eu não vou saber liderar um filho. Quando eu não sei expulsar os meus demônios, volta ao Evangelho, eu não vou saber expulsar os demônios de ninguém. Eu preciso o tempo todo fazer a minha experiência. Chegar ali, no silêncio do meu quarto, rever o que é demoníaco em mim, gente. Será que eu estou tendo alguma atitude hoje que eu não estou percebendo? Que ao invés de retirar o demônio dos outros, eu estou colocando outros? É porque eu, como padre, muitas vezes volta aquela expressão, né? As pessoas têm uma visão do exorcismo como uma realidade que vai acontecer ali num quarto escuro, eu vou chegar com uma cruz e vou fazer uma oração forte. Tá bom. Não é nenhum problema eu realizar um ritual assim. Fazer um ritual de expulsão de tudo aquilo que é maligno na nossa casa. A gente vai abençoar as casas e sem exorcismo. Daquilo que nós acreditamos ser espiritual, fica, né? Às vezes você tem contato com algumas pessoas tão pesado, você volta para casa, que nós precisamos tomar um banho. Aí eu vou me unir aos meus irmãos de outras religiões de raiz africana, quando eles falam, vou fazer um descarrego. É verdade. Eu cresci nesse meio, eu sabia o que significava isso. Tomar um banho de arruda, não é? Que os nossos pais tinham mania. Sal grosso. Nós usamos o sal grosso no batizado. Nós usamos o sal para lembrar que aquela pessoa vai ter que ter sabor. Que aquela pessoa vai ter que temperar o mundo. E eu, quando penso no tempero, eu estou pensando em qualificar o alimento. É qualificar o humano. E é bonito isso. Eu chego em casa, eu vou fazer um ritual de descanso. Eu vou retirar tudo aquilo que é espiritual em mim. Então eu vou pedir que, pela força de um banho bonito, de um cheiro bom que eu vou sentir, tem gente que gosta, né? Acende um cheirinho dentro de casa e aquilo parece que purifica as energias. Não tem nenhum problema a gente ter esses rituais. Os rituais do descanso são importantes. Uma cama arrumadinha, por mais simples que seja, com as roupas de cama limpinhas, cheirosas, ajuda a dormir melhor. Então você pode me pedir como padre, padre, vem cá fazer uma bênção na minha casa. Nós vivemos momentos tão difíceis. Mas não venha com visão mágica para o meu lado. Porque eu não me sujeito à ignorância alheia. E nem tampouco estou disposto a alimentar a ignorância alheia. Eu jamais vou permitir que um fiel que me acompanhe acredite que eu seja capaz de expulsar os demônios dela se ela antes não quiser. Então às vezes eu respondo na lata. Padre, faz um exorcismo lá em casa. Minha filha, que cada um expulse os demônios que criou. Que só quem criou tem autoridade sobre eles. Não adianta nada eu ir lá fazer uma oração na sua casa, uma reza brava, e quando eu sair de lá você continuar com as mesmas atitudes que alimentam o demônio. Isso não é mágica. Não existe mágica nesse processo. Ou eu tomo consciência de que a minha atitude precisa ser simbólica, precisa ser de amarras, de construções, ou eu vou ser um eterno endiabrado e com uma visão mágica, esperando que o outro me traga uma solução maravilhosa, quando na verdade sou eu que preciso construir aquela solução. Então, minha gente, neste domingo, em que nós escutamos Jesus falar o nome dos outros, e nós temos o direito de incluir o nosso nessa lista, hoje Jesus está dizendo para mim e para você, vai pelo mundo afora, encontre os que estão possuídos por aquilo que é ruim, e expulse.
Encontre os que estão doentes. Diga uma palavra que cure, que devolva a esperança, que devolva a serenidade, que devolva a tranquilidade. Seja uma pessoa de boas notícias. Não assuste as pessoas com o que você vai fazer, com o que você vai dizer. Se tiver que dizer uma coisa dura, encontre a maneira mais amorosa de fazer, para que ele acredite em você. Porque quando você diz com raiva, você dá ao outro o direito de não acreditar no que você está dizendo. Quando você diz com ira, com ódio, você vai dizer de maneira grosseira, você vai criar um obstáculo natural na cabeça do outro, ele não vai escutar você. Use os métodos de Jesus, que quando ele precisava ser duro, ele nunca perdia a capacidade de amar. E acredite que hoje Deus está lhe capacitando para você expulsar os seus demônios, para você a si mesmo. Expulse as suas enfermidades, expulse os seus demônios. Uma nova palavra que reorganize a sua mente, a sua vida, o seu coração, e você naturalmente vai fazer isso pelos outros. Deus lhe faz capaz. Fez a mim. Sou um miserável. Vocês não fazem ideia de quantas misérias eu tenho. Eu não tenho nenhum motivo para dar certo. De verdade. Tenho uma história de vida terrível, terrível. Tudo que você puder imaginar de obstáculos eu enfrentei, eu passei. E passo diariamente. Às vezes as pessoas olham para nós, pensam que a nossa vida é linda. Não. Me faltou o essencial em muitas coisas. Eu vivo buscando o prejuízo que eu tenho. Emocional, intelectual. Muitos prejuízos. De caráter. Não foram perfeitos comigo. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que erraram comigo. Eu só não quero cometer os mesmos erros. Eu não acho justo que eu reforce o erro dos outros em mim. Se eu fico preso no que os outros erraram comigo, eu jamais serei capaz de construir soluções para mim. Eu vou ficar aquele coitadinho eternamente. Minha vida foi muito difícil. Nossa, como eu sofri. Hoje não tem nem força mais de lutar. Jesus amado, dá até não dá. Quando eu aceito a condição de vítima, quando eu acho que o mundo tem que cuidar de mim, quando eu acho que eu sou um coitadinho e todo mundo tem que me dar atenção, que todo mundo tem que voltar os olhos para mim, eu estou fazendo o erro, o pior erro. Eu estou cometendo o pior erro que um ser humano pode cometer contra si, que é a autopiedade. A autopiedade não nos leva a lugar nenhum. Meu pai errou comigo, errou. Minha mãe errou comigo, errou. Meus irmãos erraram comigo, erraram. Eu também errei com eles. Eu também errei com meu pai. Eu também errei com a minha mãe. Eu também erro com as pessoas com quem eu convivo. Mas eu quero estar consciente disso, para não continuar errando, nem comigo, nem com os outros. Isso para mim é expulsar demônios. Isso para mim é curar as enfermidades. Que coisa linda. Um chamado para todos nós. Por isso, inclua sim o seu nome na lista dos discípulos. E você nem precisa ser padre. Agora, se você quiser, venha. Será ótimo, estamos precisando. Mas você nem precisa pensar numa forma radical de viver aí, andando pelas ruas anunciando o Evangelho. Faça isso por onde você for, no seu trabalho, na sua casa. Expulse os demônios de quem convive com você. Cure as enfermidades que estiverem próximas. Você é capaz, como diz a música. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço teus passos por aqui. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar.
seu amor me faz seguir, quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço teus passos por aqui. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos preparar agora as nossas oferendas e pedir de maneira muito especial hoje, que é o colocar o pão e o vinho, que serão transformados no corpo e o sangue de Cristo, nós peçamos a graça de que Deus transforme a nossa fraqueza em coragem, o nosso vitimismo em determinação, as nossas enfermidades em saúde, e aquele ranço que nós trazemos das nossas histórias pessoais, que nos privam dessa autoliderança, que o Senhor hoje nos conceda a graça de alcançar um pouquinho que seja dessa liderança que nós precisamos exercer sobre nós. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitam da palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo pão e vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor e nosso Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças, Senhor, Deus Pai, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes, Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória.
concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial,
o Sr. Hermógenes, que há 7 dias faleceu, e também a minha querida amiga Marina Patrus, 1 ano de falecido. E de todos os que morreram na esperança da ressurreição, todos vocês que perderam seus familiares, que não puderam rezar, tiverem as suas missas de 7º dia, eu faço questão de acolher neste altar, neste momento, os familiares de vocês. Acolhei-os junto a vós, à luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Poder de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, que igreja memorável, mas receba uma palavra da ressurreição. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. Diz o corpo e o sangue de Cristo. Revela o corpo e o sangue de Cristo. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, posso em mim brotar a paz, o amor e a salvação. No altar seremos um em comunhão.
Salvador. És grande, Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença em nossa vida, pela Tua presença na Eucaristia. E você que nos acompanha em casa, eu lhe convido a viver esse momento de intimidade com a Eucaristia. Você que há tanto tempo está privado de receber a Eucaristia fisicamente, presencialmente, mas espiritualmente pode, neste momento, unir o seu coração ao coração de Jesus. Nessa Eucaristia tão especial em que Jesus recorda que nós somos capazes. Hoje nós queremos pedir que Jesus venha substituir tudo que em nós está cansado, restituir a nossa coragem, restituir as nossas forças. Hoje no Evangelho ele fala que às vezes nós podemos ficar como ovelhas sem pastores. É às vezes o cansaço. Nós estamos vivendo um momento que parece que todos nós já estamos ultrapassando os limites do que nós podemos. Mas hoje nós queremos renovar as nossas forças. Você que está tão esquecido do que você é capaz, recorde-se hoje. Recorde-se da coragem que Deus lhe concede, neste momento, através da Eucaristia, de você expulsar os seus demônios, de você expulsar do seu coração e da sua mente tudo o que possa ser contrário à sua alegria. Que Deus hoje renove a sua coragem de andar pelo mundo, provocando o que há de melhor nas pessoas, construindo pontes que favoreçam as travessias. Hoje Deus quer nos lembrar que nós somos capazes, que Ele é capaz de trocar reinos por nós, porque nós somos valiosos, nós somos preciosos. Você é capaz de ser líder de si mesmo. Quando o Senhor nos envia para irmos aos outros, Ele nos pede que num primeiro momento nós estejamos em nós, que nós permaneçamos na essência, que não nos percamos nas facilidades da frivolidade, no vazio daquilo que não edifica. Hoje, Senhor, nós queremos lhe pedir: fortalecei os joelhos que estão cansados. Fortalece-nos para as batalhas que precisamos enfrentar, Senhor Jesus. Derrama coragem no que está triste, Senhor. Derrama coragem naquele que não está disposto a prosseguir. Renove os ânimos, Senhor. Renove nos nossos corações os nossos ânimos. Expulsai as tristezas, Senhor, a tristeza, a angústia, a depressão, o medo, a ansiedade. Purifica-nos, Senhor, neste dia em que o Senhor nos envia. Envie-nos ao melhor lugar em nós, ao lugar que em nós é puro, Senhor, ao lugar em que o Senhor é Rei, em que o Senhor está. Que nenhum pecado nos impeça de chegar ao Senhor em nós.
entregar o melhor de nós, Senhor. Que todos esses que agora nos assistem, Senhor Jesus, possam conhecer a força que neles repousa. Acorda as forças do nosso batismo. Acorda a força do Espírito Santo em nós. Que todos os poderes de Deus em nós, que estão esquecidos e adormecidos, possam hoje ser despertados. Precisamos sentir. Acorda-nos, desperta-nos, envia-nos, Senhor Jesus. Acorda-nos, desperta-nos, Senhor Jesus. Passa por aqui. Que você que está em casa agora, sinta a presença de Jesus na sua casa, expulsando as forças malignas, fazendo cair por terra o poder da enfermidade, do medo. Receba hoje essa presença eucarística que apaga as consequências da traição, da infidelidade, que livra a sua casa de todas as consequências das enfermidades emocionais e que lhe compromete, neste momento, a fazer a varredura de tudo aquilo que sobrou, de não permitir que nenhum sentimento diabólico possa ficar abrigado sob o teto da sua residência, da sua casa, do seu lar. Fortalecer em nós a coragem dos discípulos, a coragem de vencer o que precisa ser vencido. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz. Vem cá, aniversariante. Quero apresentar para vocês a minha aniversariante querida, minha maricota. Essa é ela, a minha Maria, que eu amo tanto. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigado por fazer parte da minha vida, por ser uma amiga tão especial que nós temos. Obrigada. Parabéns Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viu, maricota? A Carla perguntou aqui, não sei se foi agora, se foi no início da missa, qual é o significado das cores. Esse verde que eu estou usando é porque nós voltamos ao tempo litúrgico do tempo comum. Quando nós temos festa, quando nós temos dias especiais, como foi o período da Páscoa, a gente pode usar o branco, o prata ou o dourado. Às vezes até um amarelo assim também a gente costuma ter. Roxo quando nós temos alguma celebração na Quaresma, no Advento. Vermelho quando é o martírio de algum santo. É isso. As cores litúrgicas nos ajudam a lembrar, nos ajudam a pensar naquilo que nós estamos celebrando. Minha gente, que coisa linda. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por essa missa tão especial, que fez tão bem ao meu coração, e eu espero que tenha feito o coração de vocês também. Que tenham um bom domingo, que Deus abençoe muito, 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 muito vocês, e que nós possamos ter uma semana abençoada, e até domingo, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos estar com sinal melhor ainda no domingo que vem. Amém. Amém. Nossa Senhora da Tecnologia, rogai por nós. Tchau, meu povo querido.